Criador, a fonte de tudo que há no universo, criou as notas musicais e inspirou algumas pessoas a criarem uma ferramenta de cura e chamou isso de musicoterapia. E aí veio o radical religioso e falou que musicoterapia era coisa do diabo. Deus, a fonte de tudo que há, criou as cores e inspirou pessoas a curarem outras pessoas através da cromoterapia. E aí veio o radical religioso e disse que cromoterapia não era coisa de Deus. Deus inspirou pessoas a estudarem, a entenderem que nós humanos somos seres muito complexos e inspirou pessoas a estudarem a mente. Algumas pessoas se tornaram profissionais da hipnose e aí veio o radical religioso e chamou de hipnose é coisa do diabo, hipnose não é de Deus. Deus inspirou pessoas a estudarem as leis antigas universais, para estudarem e ajudarem outras pessoas através do conhecimento, da genealogia, da importância de conhecermos o nosso clã, de entendermos por que agimos como agimos. E ele deu ao homem inspiração, conhecimento, curiosidade. O Criador gerou curiosidade no coração de algumas pessoas para irem além, para saírem do óbvio e mergulharem no estudo das leis universais, do funcionamento dos relacionamentos familiares, relacionamento nosso com o dinheiro, com a nossa profissão. E criou de forma lúdica, inspirou alguém para nos ensinar sobre as leis sistêmicas, chamada popularmente como constelação familiar. E veio o radical religioso e chamou de isso só pode ser do diabo, isso não é de Deus. Veio o radical religioso e separou. Música boa só pode ser música religiosa. A música não foi inspirada por Deus, a música é do mundo. Logo, se a música é do mundo, a música não é de Deus, logo você estará em pecado, logo você não será curado. E aí, ao entrar para uma instituição religiosa, a pessoa, em vez de conhecer a liberdade, ela é forçada a entrar em uma caixinha onde ela deixa de usufruir da beleza, das várias formas de cura que Deus criou. Ou seja, o radicalismo religioso coloca Deus em uma caixinha como se fosse possível pegar o Criador de tudo e colocar em uma caixinha, como se fosse possível definir quem é Deus, como se fosse possível ser porta-voz único do Criador do universo de todas as gerações. Esse vídeo é um convite para você que está angustiado em começar uma busca sua, pessoal, íntima, por sua espiritualidade e você se sente constrangido por estar no meio religioso que é a sua família. Você que está com dores na alma e conflitos na alma e questionamentos na sua alma e você sente culpa em sentir os questionamentos, você sente culpa em não ver sentido na visão de religião, na visão de Deus que sua família tem. Esse vídeo é um convite para você continuar sua busca, para você respeitar seus questionamentos, para você entender que foi Jesus que falou: ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe, gente, a maioria das pessoas esquece que ela precisa, em primeiro lugar, amar a si mesmo. E fruto dessa sociedade, dessa cultura ocidental que nós somos, nós simplesmente não aprendemos o que significa amar. Nós não sabemos o que significa amar a nós mesmos. Nós somos fruto de uma cultura ocidental regida pela opinião do outro. O que eu quero com esse vídeo é convidar você a olhar para dentro de você. Convidar você a entrar num caminho desconhecido
chamado autoconhecimento. O que eu quero é estimular você a descobrir a beleza que é a sua alma. É lembrar a você que a sua alma é criação de Deus. Portanto, o que dói na sua alma precisa ser ouvido, o que incomoda você precisa ser ouvido por você. Embora que ninguém aí no seu entorno escute, você tem o dever de ouvir o pulsar do seu coração. Você precisa respeitar a sua insatisfação. Você precisa respeitar a sua busca, as suas dúvidas em relação à espiritualidade, a sua vida. Não sei qual é a sua idade. Eu garanto a você, se você é jovem, eu garanto que quando você chegar na minha idade, 60 anos, você vai ter lamentado muito ter seguido o modelo de outra pessoa que trouxe sofrimento a você. Você precisa respeitar todas as suas dúvidas e escuridões da sua alma, a vulnerabilidade, o medo de não saber. Sabe, gente, a gente vive num mundo onde tem muita gente ditando regra, como se vestir bem, como ser elegante, sabe? Como ser chique. E tudo bem a gente ouvir dicas e conselhos dos outros depois que a gente se ouviu. Pense comigo, se você não concorda com o que eu estou dizendo, você viver para agradar o outro é uma vida vazia. E no final da sua vida você terá só tristeza. No meu caso, eu lamento muito ter estacionado num modelo religioso que atrasou a minha vida, atrasou minha carreira, atrasou o meu desenvolvimento pessoal, atrasou. Lá atrás, no passado, eu tinha uma busca, sabe, gente? Eu tinha um questionamento, eu tinha livros, eu tinha muitos livros, eu sempre fui uma pessoa que leu muito, que eu agradeço a meu pai e minha mãe que puderam comprar para mim. Meu pai era intelectual, então eu lia muito, eu era curiosa. E também eu já tinha um chamado, de alcançar pessoas através das emoções, da investigação da alma. Por isso, hoje em dia, depois que eu precisei passar por 40 anos de estagnação, foi que eu mudei e finalmente estou cumprindo o meu propósito. Mas lá atrás, eu interrompi a minha busca natural da minha alma, do meu ser, e eu entrei na religiosidade, eu entrei na igreja evangélica porque eu quis agradar, eu achava que aquele era o caminho para agradar e ser aceita. A minha parente falou assim, você tem que largar o espiritismo, você tem que sair desses livros do Paulo Coelho, por exemplo, você tem que sair desses livros, você tem que sair desse caminho, desse evangelho segundo o espiritismo, porque se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. E eu aceitei essa verdade como sendo a única verdade. Décadas que eu fiquei nesse caminho, ouvindo dos pregadores no púlpito que aquele lugar, aquele ambiente, aquele Deus daquele ambiente traria liberdade, traria felicidade, traria prosperidade. A verdadeira liberdade era aquele Cristo. Tudo que eu conhecia era o contrário da liberdade, era prisão. Existia música que era do diabo, existia terapia que era do diabo, modo de viver do diabo. E quando eu me vi nos dias mais difíceis da minha vida, de divórcio, que eu me vi sozinha, cadê o apoio, o amor? Sabe, gente, a ferida do ambiente religioso é uma ferida muito, muito grande. Porque a gente entra na religião com altas expectativas e a gente entra por necessidades de ser aceito. Afinal de contas, quem está lá na frente, quem está do nosso lado, está falando sobre amor incondicional. Não é verdade? O discurso todo é baseado no amor incondicional. E é tudo que a gente não experimenta no ambiente religioso é amor incondicional. Porque se você não andar conforme o figurino, conforme o linguajar, o vocabulário daquele lugar,
você não será aceito. É um ambiente que fala de amor incondicional, mas você não vê inclusão nesse ambiente. Muito pelo contrário. No ambiente religioso, ocidental, cristão, radical, tudo é pecado. Para você ser aceito e agradar nesse ambiente, você precisa deixar de ser humano. Precisa até deixar de se permitir entrar numa depressão, porque até a depressão é pecado. É vista como, a pessoa está cheia de demônios. E se você for falar que está fazendo terapia, e se a terapia lidar com energia, aí você está totalmente desviada do Deus deles. Ninguém deixa de ser humano por ter o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja. A gente não cura, quem dera, a gente, na hora que escrevesse nosso nome no hall de membros, a gente recebesse uma cura integral. Os líderes religiosos falam em nome de um Deus que tem um amor incondicional e acolhe e tem uma aceitação incondicional. Isso não é verdade, porque a instituição religiosa é cheia de regras. Se você não fizer isso, se você não andar aqui, você não é nossa irmã. Ah, minha irmã, você tá sem ter o que comer em casa? Seu marido lhe deixou, você não sabe o que fazer, mas você tem que devolver o dízimo. Você não tem o que comprar para o seu filho, você tem R$ 200 no bolso, somente para fazer feira. Ah, minha irmã, mas se você não devolver o dízimo, você está em pecado. Deus vai lhe abençoar, você tem que provar a Deus que você crê nele. Entende, gente, o tamanho da crueldade disso? Eu ouvi assim de uma irmãzinha. Não, Ru, tudo certo, eu não vou me afastar de você. Eu só vou me afastar de você se você se desviar. Se você se afastar aqui da igreja, dos caminhos de Jesus, aí só assim eu me afasto de você. Gente, cadê o amor incondicional? Cadê o acolhimento? Cadê a escuta? Cadê a disposição para compreender e se colocar no lugar do outro? Cadê? Por isso que o tempo que eu vivi como religiosa, eu era tão infeliz. Eu já era infeliz, por isso que eu procurei agradar uma pessoa que falou que eu ia para o inferno se eu continuasse ouvindo Allan Kardec. Então, eu estacionei, eu interrompi a minha busca natural, pessoal, que ia me levar a algo que fizesse sentido para mim, eu interrompi. E hoje em dia, como terapeuta, eu entendo perfeitamente. Hoje em dia, eu não culpo essa pessoa. Não culpo. Eu entendo o papel que ela teve na minha vida. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você que está perdido. Você está perdido buscando um caminho espiritual para você? Primeiro passo, assuma para você, aceite para você que você está perdido. Acolha a sua dúvida, acolha a sua incerteza, acolha as sombras, nossas vulnerabilidades, nossos porquês, elas precisam ser vistas. Você vai dizer, realmente eu não sei qual é o caminho para chegar a Deus, não sei se eu chamo Deus de Deus, como é que eu chamo a minha espiritualidade? Eu não sei. Acolha, está tudo bem assim. O caos, a dúvida, a incerteza é permitida por Deus para que a gente faça questionamentos. Para o líder religioso, o maior pecado é a gente se questionar. É um servo religioso, um servo da igreja, questionar. É o maior pecado, gente, porque quando a gente questiona, a gente deixa de ser manipulado. Ou que você está sentindo curiosidade por assuntos que você antes não sentia. Tudo bem. Segundo, vai estudar. A nossa alma, ela tem um mapa. Tudo aquilo que nos alegra indica o caminho. Tudo aquilo que nos entristece indica o caminho, entende? Então, digamos que até hoje, determinada filosofia, determinada religião fez sentido para você. Determinada verdade fez sentido para você até hoje. Mas, de repente, você acordou hoje e não faz mais sentido. Não satisfaz mais. Você sente uma sede, uma necessidade de buscar mais, algo diferente. Tudo bem. Minha dica, meu conselho é: vai estudar. Nossa, a gente tem o privilégio de ter
Rede social hoje em dia tem aqui o YouTube. Então coloque lá religiões ocidentais, ou então coloque religiões orientais e ocidentais, religiões africanas, filosofias. Enquanto você estiver estudando, você vai tendo insights. Desliga o botão da ansiedade, desliga o botão da satisfação que você acha que tem que dar ao outro. Essa busca é sua. Outra coisa, evite explicar ao outro que você está nessa busca, porque você não sabe, você já está perdido, você não sabe o que é que você quer. E você vai contar para outra pessoa que não tem a sua coragem de buscar, a outra pessoa vai convencer você de que você está errado. E pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu estacionei mais de 20 anos da minha vida num lugar chamado religiosidade aqui dentro de mim, que só trouxe tristeza e só atrasou minha vida. E pior, me fez entrar num casamento que não era para eu ter entrado, mas naquela época os irmãozinhos, os líderes religiosos, todos me convenceram. Ah, irmão, você tem que casar para se afastar da aparência do mal. Entende, gente? A gente está pensando que a gente está num lugar que vai ter libertação, fazem 1000 cultos de libertação, só que na verdade a gente está entrando em modelos e caixinhas que vão somente nos aprisionar mais e mais. Quais foram as caixinhas nas quais você entrou? De quais caixinhas religiosas você precisa sair? Sabe, gente, eu aprendi sozinha eu aprendi que não são as certezas dos outros que nos libertam, que nos ajudam, que nos fazem avançar na vida, não. O que nos ajuda são as perguntas. As perguntas que às vezes você nunca teve nem coragem de fazer. São as perguntas que nos ajudam, sabe? É o nosso diálogo interno que nos guia. Esse diálogo interno, a gente tem que ter consciência dele, a gente tem que pensar sobre o que a gente está pensando para não entrar novamente na certeza do outro, nas caixinhas onde tentam colocar Deus e dizer que a religião X, a religião Y é pecado. E se você tivesse nascido no ano 800 antes de Cristo, você ia ser cristã? Você ia ser cristã radical evangélica da igreja, do templo tal, do endereço tal, do número tal, onde dizem que somente lá tem salvação? Se você tivesse nascido em outro século, em outra era, e se você tivesse nascido no Tibete? Você iria para o lago de fogo e enxofre? Na eternidade, você acha que esse Deus de amor combina com alguém que criaria um lago de fogo e enxofre para a pessoa viver eternamente? Pense aí com você. Sabe, gente, o sistema religioso ao qual eu pertenci, com vários nomes, certo? Porque a pessoa diz, Ru, mas qual igreja você era? Várias, porque eu cantava e eu era convidada para pregar em várias denominações. E todas tinham esse perfil, tá? Somente o Deus delas levava para o céu, tinha que passar por uma salvação e tinha um inferno, um lago de fogo e enxofre, que se eu não aceitasse, eu ia para lá. E quem estiver me vendo nesse vídeo, que ainda for dessa época, pode ser que me julgue e diga, irmã, tadinha, você já está lá no inferno, no lago de fogo e enxofre. Eu sinto muito, sabe, gente? Hoje, como terapeuta, eu entendo que muitas pessoas se deixam ser manipuladas porque elas não têm conhecimento, elas não entendem o funcionamento, sabe, da carência do pai, da carência da mãe, entende? E ela coloca Deus, e ela coloca aquele líder religioso no lugar do pai, e ela faz tudo para agradar, ela se violenta, ela devolve um dízimo sem poder, achando que assim ela será aceita, amada, valorizada por aquele líder, sabe? Por esse Deus cheio de condições.
Eu quero terminar esse vídeo dizendo a você o seguinte: você não precisa fazer nada, 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 nada para merecer o amor de Deus, porque você já tem o amor de Deus. O amor de Deus a gente tem desde a eternidade. E Deus tem N linguagens. Deus cura, sim, através de terapias energéticas. Deus cura através de uma música. Deus cura através de cores. Deus cura como Ele quer curar. Jesus falou, é a nossa fé que nos cura. Não é um sistema de dogmas e leis e preceitos que curam você. Você já é amado pelo Criador, tá? Grave isso. Com tudo que compõe a sua história, você é amado, você é precioso, você é valioso. Caso esse vídeo tenha feito sentido para você e você queira um pouco de ajuda imparcial para ir além no seu autoconhecimento, se você quiser minha ajuda, basta entrar em contato comigo. Agora, lembre-se, você já é precioso, você é valioso, você é essência divina, ok?